Então, para que você não erre mais, para que se você for usar essa maquiagem para o trabalho, você ficar na dúvida, então eu vou passar para você alguns fatores que são importantes, alguns passos que são importantes para que você não esqueça mais na hora de fazer o olho preto. Então, para começar, você deve iniciar o olho preto pelos olhos. Então, a maquiagem do olho preto você não começa pela pele, você começa pelos olhos. Então, uma pele sempre bem limpa e aí sim, você vai aplicar o primer em vez de aplicar o corretivo. Lembram que eu falei para vocês que se aplicar o corretivo ele pode deslizar, o olho preto pode ficar acinzentado, pode não ficar bonito, como o primer deixa. Por quê? Porque o primer vai fazer como se fosse uma colinha. E aí esse olho vai ficar mais preto, vai ficar mais escuro, vai ficar mais bonito. Então, primer em vez de corretivo na área dos olhos, certo? E aí depois, o que vocês vão fazer? Você vai umedecer o pincel para aplicar essa sombra preta. Vai aplicar a sombra preta da raiz dos cílios até o côncavo, sempre de baixo puxando para cima, para que você não suba muito nem desça muito, para que fique no lugar certinho preto, para que você não passe fora da parte do côncavo. Então, somente o limite da sombra preta é o côncavo, para não ficar brega, para não ficar over, para não ficar maquiagem anos 90, para não ficar maquiagem anos 50, para não ficar maquiagem anos 20, para não voltar para o Egito, né? Afinal, não somos Cleópatra, né? Para voltar para o Egito, para utilizar uma maquiagem de Cleópatra no dia a dia, que eu vejo muitas pessoas usando, ou até mesmo os anos 20 ali, anos 40, que a mulherada usando a sobrancelha bem preta e utilizando a sombra preta também, e aí acaba errando. Gente, nós não estamos lá. Então, como que nós vamos precisar fazer para não errar isso? Então, bora lá fazer o pretinho só no lugar certo, que é só até o côncavo. Não suba do côncavo. O que é o côncavo? É o limite desse ossinho que nós temos aqui. Ah, mas a minha pálpebra caída. Se a sua pálpebra caída, você sente o ossinho lá dentro e não sobe nessa parte de fora. Não é porque está na frente essa pele que você tem que pintar essa pele aqui, tá? Então, enfia o pincelzinho no fundo e faz movimentos de vai e vem até o ossinho, até o côncavo. Sobre o côncavo, você vai esfumar um marrom para diminuir essa diferença, para fazer uma transição. Então, você vai precisar de um pincel de esfumar para fazer essa transição. E você vai esfumar com que cor? Vai esfumar com marrom, tá? Então, é importante esfumar com o marrom. Quando você umedece o pincel, que você passou a sombra preta ali, você pode voltar depois com uma sombra preta seca e reaplicar. No meu caso, eu reapliquei uma sombra marrom porque eu não queria que ela fosse tão preta. Então, mas nesse caso, se você quer fazer com que ele fique bem pretinho, depois você volta reaplicando com o pincel seco, a sombra seca preta sobre a pálpebra fixa, tá? Que é essa parte, desculpa, gente, sobre a pálpebra móvel, que é essa parte que mexe do olho, como vocês estão vendo aqui, ó. É onde vai e volta aqui do meu olho, tá? Ó, só essa parte aqui. E aí, no côncavo, você esfuma entre uma cor e outra, faz a transição, tá? E aí você pode passar no arco da sobrancelha, você pode passar ou o teu pó compacto, ou uma sombra nude. E aí, outra coisa que vocês não podem esquecer, que são dos detalhes. Que detalhe é importante não esquecer na hora de fazer a sombra preta? Não esquecer de fazer a parte inferior dos olhos também, porque se você faz só a parte de cima e não faz a parte de baixo do olho, fica incompleta a maquiagem. Então, precisa sim passar lápis na área dos olhos, precisa sim fazer o esfumado na parte de baixo, para que essa maquiagem fique bonita e fique bem feita. Outra coisa que é importantíssimo, é vocês tomarem cuidado com o corretivo das olheiras depois, né? Que terminou o olho, você vai limpar a tua pele, vai tirar toda a sujeirinha que caiu do olho preto e aí você vai passar o corretivo. Então, cuidado com o corretivo, tá? Procure passar um corretivo da cor da tua pele. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que a cor do meu pescoço é clarinha, então o meu corretivo é da cor do meu rosto, da cor da minha pele. Tem contorno mais escuro? Tem um contorno mais escuro. Mas a correção da minha olheira tem que estar na tonalidade da minha pele natural, tá? Vocês sabem que a minha olheira é muito escura, mas nesse caso, nos olhos pretos,
tem que tomar cuidado na hora da correção. Então, utilize produtos da cor da sua pele para que não dê contraste, para que não fique um panda invertido, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque detalhes fazem total diferença. Se você não quer fazer um olho preto inteiro, se você quer fazer só um acabamento preto, se você tem um olho pequenininho, por exemplo, também pode fazer esse tipo de acabamento. Como que é esse acabamento do olho preto não tão preto, por exemplo? Você passar um lápis preto na linha dos cílios, tá? Como se fosse um delineado, e aí voltar com uma sombra marrom fazendo esfumado. Fica elegante, fica chique, você pode utilizar na maquiagem do dia a dia. Então, tome cuidado somente com os detalhes. Detalhes fazem a diferença na hora de utilizar a sombra preta. Então, nada de sobrancelha muito preta, nada de olho preto na pálpebra fixa, somente na pálpebra móvel, nem que seja no cantinho aqui, no cantinho muito menos, porque com a tendência da idade, a nossa tendência é a nossa pele cair, então se você passa aqui o preto, fica muito deselegante, fica muito antiquado, então não fica bonito, então tem que tomar cuidado com isso, tá?